Nós vamos ver agora o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Algumas partes importantes para o dia de hoje, que falam sobre a árvore da vida, sobre o maná e sobre cear com o Senhor. E nós vamos ver as dificuldades para que possamos comer da árvore da vida, do maná e cear com o Senhor e termos vida em abundância, vida eterna. Nós vamos ver agora em Apocalipse, nós vamos ver 4 doutrinas, ou seja, 4 ensinos. O ensino dos Nicolaítas, de Balaão, de Jezabel e as profundezas de Satanás. Esses 4 ensinos, eles vão se opor contra o ensino do Senhor e a ordem do Senhor, com o propósito de desrespeitar o cabeça que é Cristo e de danificar, prejudicar a igreja que é o corpo de Cristo. Mas nós também vamos ver 3 recompensas para aqueles que vencerem esses ensinos. E a recompensa é a árvore da vida, o maná escondido e a ceia do Senhor. Vamos ver primeiro na igreja de Éfeso, a primeira igreja. Vamos falar um pouquinho sobre as obras dos Nicolaítas e a árvore da vida. Em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Diga comigo, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Diga o melhor amor. Aqui nós vamos, no livro de Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e 3, nós vamos ver as 7 igrejas da Ásia. E é um apanhado histórico sobre a igreja de Cristo na terra, sendo edificada para depois ser glorificada no reino e depois eterna. E nessas 7 igrejas, nós vamos ver o propósito de Deus e as artimanhas do inimigo, para que o Senhor seja desrespeitado e a igreja não seja edificada. E a primeira coisa, o que abre o caminho, o que abre a porta e o caminho para Satanás desrespeitar o Senhor e prejudicar a igreja, o corpo, é a falta do amor. É a falta do primeiro, do melhor amor. Enquanto não entendemos, a igreja de Éfeso é uma igreja extremamente importante, e ela marca o início da igreja, e ela tem muitas obras, muitos serviços, é uma igreja muito inteligente, é uma igreja muito espiritual, uma igreja muito importante, que começa fazendo as obras, que começa servindo, que tem sabedoria, que sabe colocar os apóstolos em prova, que sabe dizer qual apóstolo é mentiroso e qual é do Senhor. Mas aqui o Senhor diz, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E toda degradação, todo problema na igreja, no corpo de Cristo, começa por causa disso. A falta de amor. O apóstolo escreve sobre o amor, as características do amor, porque Deus é amor, e ele termina falando sobre fé, amor e esperança, mas ele diz, o amor é maior e o amor não falha. Diga, o amor é maior. Diga, o amor não falha. Quando falta o amor, quando falta o primeiro, ou seja, o melhor amor, a igreja começa a entrar em decadência. E aqui se abre a porta, não só para essa igreja que é a primeira, mas para que as demais igrejas comecem a ser prejudicadas no seu ensino e na sua obra. E é muito importante nós entendermos isso, porque o Senhor diz, olha, veja onde você caiu. Porque não ter amor e não voltar ao primeiro amor é pecado. E o Senhor diz, vocês caíram quando deixaram o melhor amor. Quando deixaram de amar primeiro o Senhor, de buscar primeiro o seu reino, de amar a si mesmo como o seu próximo, de amar o próximo como Cristo vos amou.
quando falta o amor, começa a igreja a ser prejudicada. E junto com isso, vem os problemas, as aflições e os ataques do inimigo. A primeira coisa que todo cristão deve vigiar e deve se levantar é em relação ao amor. Nós vamos deixando o primeiro amor e o melhor amor. Com o passar do tempo, nós vamos nos afastando e lá no final, nas últimas igrejas, na última igreja nós vamos ver, você não é nem quente e nem frio, você é morno. Porque não voltou ao primeiro amor e ao melhor amor. Não amamos a Deus em primeiro lugar. Não amamos a nós mesmos e o próximo como a nós mesmos. Não amamos o próximo como Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? Dando a sua própria vida. Nós não queremos perder a nossa vida. Nós não queremos perder nada. Nós não queremos perder nada. A gente pode perder um dia de culto, mas a gente não pode perder um dia de trabalho. Uma vez imagina uma pessoa bem errada, bem torta. Imagine uns pecados graves. Aí ele se converteu. Ele foi para a igreja. Mas imagine uma pessoa torta, errada, com vários problemas, com vários vícios, com iniquidades. E ele lá no trabalho dele era comum ele faltar uma vez por semana, a cada 10 dias. Aí ele veio para a igreja. Se firmou, se batizou. Aí passado uns bons meses, aí teve uma reunião especial e uma convocação. Aí ele veio e falou: pastor, eu não posso faltar no meu trabalho. Eu falei: por quê? Ele é mais importante? Claro, é importante trabalhar. Mas quando você estava no mundo, você faltava em média 2, 3 vezes por mês para sair para balada, para usar drogas, para fazer coisa errada. E hoje você não pode abrir mão de um dia do seu trabalho por um culto de convocação. A gente não pode perder nada. Quando a gente está no mundo, a gente não pode perder nada. A gente vem para a igreja e a gente não pode perder nada. E aqui eu não estou incentivando ninguém a faltar ou ser um mau funcionário. E até mesmo porque o patrão dele sabia que ele saía para balada, que ele saía para beber, para se drogar, para se prostituir. E nunca mandou ele embora. Trabalhou lá 5, 6 anos. Mas se um crente faltar um dia e disser, eu vou faltar, olha, patrão, me libera um dia. Não, não posso. Mas é que é uma convocação, é uma vez por ano. Deus está me chamando, houve uma convocação, eu preciso estar nessa reunião. Não, não te libero. E se ele faltar, é bem provável que seja mandado embora. Você está pronto para isso? Ou você não confia no Deus que abre portas? A gente não está pronto para perder nada. A gente tem medo, a gente é inseguro. E por que eu estou falando de medo e insegurança? Porque ou há amor, ou há medo. E quando vem o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Mas a gente não pode perder nada. A gente não pode sacrificar nada. A gente não pode nem falar que é crente. A gente tem que ser um crente espião. Só fica olhando, observando. Até Esther chegou o dia em que ela teve que dizer ao rei quem ela era. Sabe, chegou a hora da igreja sair do anonimato, romper o silêncio e fazer o que deve ser feito. O mundo não vai ficar mais fácil. Pergunta: por quê, pastor? Porque a Bíblia fala do princípio das dores. E nós não estamos mais no princípio das dores. Nós já estamos no período que se chama princípio das dores, mas já no final das dores. As coisas estão para acontecer, irmão. Não se engane. As coisas estão para acontecer. Mas aqui ele diz: arrepende-te. Olha onde você caiu.
Volta atrás, olha onde você caiu. Quando foi que você abriu mão do amor? Quando foi que você deixou o primeiro amor e o melhor amor? Volta lá atrás, olha e se arrepende, porque senão eu vou te tirar da igreja. O candelabro será tirado de você. Você viu quantas pessoas nesses últimos anos saíram das igrejas? O Senhor diz: se você não se arrepender e você não voltar ao primeiro amor e ao melhor amor, se você não me amar acima de tudo e buscar o meu reino em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas. Se você não amar o seu próximo como a si mesmo, se você não amar o seu próximo como Cristo te ama, se você não se arrepender, se você não se levantar e começar a fazer a obra, eu vou tirar o candelabro de você, eu vou tirar a testemunha de você, eu vou te tirar da minha igreja, diz o Senhor. Quantas pessoas foram tiradas nesses últimos anos? E é só um sinal de que estamos chegando no fim do princípio das dores. Não é o princípio do fim das dores, já é o fim dos princípios das dores. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter isso muito claro. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, o melhor amor. E ele diz: arrepende-te e volte ao primeiro amor. E esse é o primeiro problema que a igreja tem, e essa é a porta para os demais problemas e toda afronta de Satanás: desrespeito ao Senhor e prejuízo ao corpo de Cristo. Põe a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu sinto muito temor nesse momento. Hoje é um dia que eu ia fechar os olhos do começo ao final e trazer a mensagem do começo ao final em um fôlego só. Mas coloque a mão no seu coração, porque o Espírito Santo, ele está tratando a igreja. Ele só corrige os que amam. Ele só corrige os seus filhos. E ele corrige porque ama. Chegou a hora da igreja Esther, que o Senhor tanto honrou, que o Senhor tanto levantou, que o Senhor a livrou e a guardou, e não permitiu que ninguém a tocasse. Chegou a hora da igreja Esther se posicionar. Chegou a hora da igreja Esther dizer quem ela é. Chegou a hora da igreja Esther dizer qual é a sua identidade e cumprir a sua obra, a sua missão. Pare de se esconder. Você não tem ideia dos níveis de perseguições que os pastores e a igreja sofrem nas redes sociais. Enquanto isso, você está quietinho, calado, vivendo como uma princesa. Mas chegou a hora de romper o silêncio. Chegou a hora de convocar uma oração e um jejum. Chegou a hora de dizer quem você é e qual é a sua função. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volte a amar primeiro o Senhor. Pode ser que você esteja amando Isaac. Você esteja mais preocupado com Isaac do que em agradar e honrar a Deus. Pode ser que você não queira abrir mão de nada. Pode ser que você esteja com medo da perseguição. Mas volte ao primeiro. Volte ao melhor amor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Acima do seu casamento. Acima dos seus filhos. Acima do seu trabalho. Acima da sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Busque primeiro o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ame o seu irmão como Cristo te amou, dando a sua vida. Enquanto você poupar a sua vida,
Enquanto você não perder a sua vida, você não encontrará o pão da vida e não terá vida. Chegou a hora de você se sacrificar. Igreja Esther, se posicione. Convoque a sua casa para uma reunião. Convoque a sua casa e as suas amigas para uma reunião de oração e de jejum, de clamor pelo povo de Deus, pelos homens e mulheres de Deus. Chegou a hora de você agir com ousadia, de entrar na presença do Rei, dizendo: se morrer, morri, mas cumpri o meu propósito e fui fiel até a morte. Chegou a hora de se levantar com ousadia, trocar as vestes de tristeza, de choro, de depressão, e entrar na presença do Rei dos Reis, e Ele vai estender o seu cedro e vai dizer: pede o que você quiser. Se você pedir metade do meu reino, eu te darei. O Senhor quer dar governo. O Senhor quer levantar a sua esposa como uma rainha. Comece a fazer banquetes para o rei. É hora de se apresentar, de se revelar, de mostrar a sua identidade, de mostrar a sua aliança. É hora de ser fiel ao seu povo. Está chegando a hora em que os inimigos cairão por terra, serão enforcados, cairão em suas próprias armadilhas. Abra os seus olhos, Apocalipse 2:6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós temos que aprender a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós não podemos ser amigos do mundo. E aqui o Senhor diz: olha, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Diga: se Deus odeia, eu também odeio. E o que são os nicolaítas? O que são as obras dos nicolaítas? É quando a igreja começa a ter uma estrutura não de organização, não de princípios, mas ela começa a separar o clero do povo. E o povo não tem acesso à palavra. E o povo não pode fazer a obra. O povo simplesmente senta e ouve. Como foi quase 2000 anos. O sacerdote de costa para o povo, porque tendo povo ou não tendo povo, não importa. O povo não é importante. Ele de costas, fazendo a reunião em latim. E o povo sem Bíblia. E o povo não servia a Deus. Simplesmente ia até a igreja e sentava. Diga: eu odeio isso. Diga: eu estou aqui para servir. Nós temos que trabalhar. Nós não podemos simplesmente na obra de Deus sermos um ouvinte. E o pastor e o sacerdote faz tudo. Ele ora, ele jejua, ele impõe as mãos, ele faz tudo. E alguns fazem tudo e o povo não faz nada. Diga: Deus odeia isso. Você não está vivendo assim não, né? Porque Deus me livre que Deus te odeie. Você está servindo? Você está servindo ou só ouvindo? Porque nós temos que servir, nós temos que trabalhar, nós temos que evangelizar, nós temos que cuidar da sua casa com amor e zelo. Nós não podemos simplesmente sermos ouvintes. Nós temos que ser a testemunha. Nós temos que ser a igreja viva. O Senhor odeia isso. E aqui começa na primeira igreja a se formar a liderança e o clero, e eles fazem tudo, e eles fazem o culto, e o povo não importa, e o povo não pode fazer nada, e o povo só ouve. Eu sei que tem crente que adora isso. Não, pastor, eu só vim aqui sentar e ouvir. Estou cansado, perdi o primeiro amor. Eu vou sentar, quando terminar eu vou embora rapidinho.
não vive um corpo, não está ligado, não está conectado, não tem amor, não ama o próximo, não serve. Eu sei que tem crente que ama os nicolaítas, que amam as obras dos nicolaítas, só quer vir e ouvir. Amém. Fique em paz, irmão. Deus te odeia. Deus odeia essas coisas. Não, eu só quero vir receber a bênção. Me abençoa, pastor. Me abençoa porque eu quero mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Deus odeia essas coisas. Nós somos filhos e nós estamos para servir e para crescer e amadurecer, para governar. Você tem dons e você tem que colocar os seus dons em prática. Você não pode enterrar os seus dons. Você não pode aceitar as obras dos nicolaítas. Você não pode fazer a obra dos nicolaítas. Perder o amor e só sentar. Você tem que ser um corpo vivo participante. E aí, ainda na primeira igreja, Apocalipse 2:7 vai falar sobre a recompensa. Mas arrepende-te e volte ao primeiro amor. Arrepende-te e volte ao melhor amor. E não aceite, odeie a obra dos nicolaítas. Se você vencer isso, só se você vencer isso, só se nós voltarmos ao primeiro e ao melhor amor, e só se nós formos o corpo de Cristo, servindo o Senhor, porque se não tiver amor, e se não servir, não tem árvore da vida. 2:7. Quem tem ouvidos, coisa que tem ouvidos? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer? Ao que vencer o quê? Aquele que caiu e se levantou e voltou a amar. Aquele que também odeia as obras dos nicolaítas. É esses que são os vencedores. É aqueles que amam e que servem. É aqueles que se levantam e amam. E aqueles que odeiam as obras dos nicolaítas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você precisa vencer para comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se nós não vencermos esses dois problemas, nós não temos árvore da vida. Você pode participar de um cerimonial, e é muito importante, porque é obediência. O Senhor diz, coma. Ele não diz se você quiser. Ele não diz se você é santo. Ele não diz se você é perfeito. Ele diz, se tem pecado, e quem é que não tem? Se arrependa e coma. Mas você pode participar de um cerimonial, ou você pode comer no mundo espiritual, ao mesmo tempo, da árvore da vida, quando voltamos ao amor e quando odiamos as obras dos nicolaítas. Vamos agora para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, e vamos ver a recompensa, maná escondido. Apocalipse 2, do 14 ao 15. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aqui já é a terceira igreja de Pérgamo. E aqui nós já vemos não só uma queda, mas agora nós já vemos dois ensinos dentro da igreja. Na primeira igreja tinha pessoas que faziam as obras dos nicolaítas. Mas agora na terceira igreja já tem um ensino estruturado, ensinando o povo como viver e servir os nicolaítas. Consegue entender a diferença? Primeiro ensino de Balaão era um profeta de um povo gentil que lançava palavras de maldição contra o povo de Deus. Você consegue entender que quando se perde o primeiro amor, as palavras de maldições
começam a entrar. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina, ou seja, os ensinamentos de Balaão. Já é um ensinamento ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Um ensino dentro da igreja que desrespeita o Senhor e que prejudica a igreja. Que ensino é esse? Que leva as pessoas a ouvirem falsos profetas e a comerem da idolatria e a fornicarem. A idolatria, a prostituição espiritual. Desrespeitar o Senhor e prejudicar a igreja, o corpo. Pessoas dentro da igreja fazendo isso. São profetas, mas não são profetas de Deus. Tem espírito de adivinhação? Tem. Revelam. Não são profetas de Deus, mas são profetas. E eles ensinam o povo a ter ódio um do outro, a se levantar um contra o outro, a lançar palavras de maldição um contra o outro. Dentro da igreja. Isso tem dentro da igreja, irmão? Igreja contra igreja, irmão contra irmão, pastor contra pastor. Um ensino dentro da igreja. Não é só que tem pessoas assim, não, já tem um ensino dentro da igreja, ensinando um irmão a amaldiçoar o outro. Uma vez eu atendi uma pessoa, ela já estava no 4º, 5º casamento. Geralmente quando a pessoa quer confessar pecado grave assim, é porque ela vai embora, vai fugir. Aí ela chegou, pastor, eu tenho que falar uma coisa. Porque ela foi lá só para subir no púlpito. E aí como eu falei, olha, espera, deixa Deus falar. Você vai subir no púlpito a hora que Deus falar. Deus não falou nada. Você está querendo. E se você deseja, boa coisa deseja. Mas ela queria de tudo quanto a gente subir no púlpito. Eu falei, não, aqui não é assim. Espera, porque Deus vai falar. A hora que Deus mandar, eu falo, pode. Enquanto isso, não. Mas articulava, queria subir no púlpito. Como ela viu que não tinha jeito, aí ela pegou e falou, começou a contar a história dela. Que eu morei na rua, fui abandonada, tive 3, 4 maridos. Nada, Jesus encontrou uma mulher de 5, 6. Esse não é o problema. Só que ela falou assim, pastor, eu ia na igreja, dobrava os meus joelhos e orava e jejuava para que os namorados acabasse o namoro para eu namorar com ele. Aí depois do namoro, ela dizendo, irmão, confessando. Se Deus falasse, eu não acreditava. Se Deus revelasse, eu não acreditava. Ela falou com a boca dela. Quando eu era jovem, eu ia para a igreja, via os namorados, ficava com ciúmes, com inveja, e começava a orar para acabar o namoro, para eu poder namorar com ele. E aí depois do namoro, começou no casamento. A orar para casar e se separarem dentro da igreja, porque ela queria casar com uma pessoa casada. Ensinos desse jeito, dentro da igreja. Desrespeitando o Senhor, os princípios do casamento e trazendo prejuízo para a igreja. Uma pessoa orando e jejuando para acabar namoro e casamento. Eu gostaria de falar para você que isso era exceção. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Homens e mulheres, você tem orado pelos seus casamentos? Porque o diabo levanta esse tipo de gente no meio do povo. Falsos profetas para desrespeitar o Senhor e prejudicar a igreja. O diabo envia esse tipo de povo para destruir namoros e casamentos dentro da igreja. O diabo levanta satanistas para jejuar 40 dias para pastores caírem. O diabo levanta e faz sacrifícios para derrubar famílias sacerdotais. E a igreja muitas vezes está dormindo. Não sei porque estou com um problema no meu casamento, pastor, é porque não ora, não jejua. E o inimigo ora e jejua para você ser destruído, irmão. O inimigo não brinca de destruir. E aqui tem a doutrina, ou seja, a doutrina significa ensino de Balaão e ensino dos nicolaítas. Trazer maldição para o povo e separar o clero do povo
e fazer com que o povo não sirva ao Senhor. Nós precisamos vencer isso. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Segunda vez que o Senhor diz que odeia. Você precisa deixar bem claro isso para todo mundo. Coloca lá a hashtag na sua rede social e diz: eu odeio os nicolaítas. As pessoas, mas por que tanto ódio? O amor venceu. Aí você diz, Apocalipse diz que o Senhor odeia os nicolaítas. E se Deus odeia, eu odeio. Porque eu prefiro ficar do lado de Deus do que do lado do mundo e dos nicolaítas que estão dentro da igreja. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, quantos aqui tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Se nós vencermos e nos arrependermos, porque deixamos o melhor amor, e odiarmos os nicolaítas, nós comemos da árvore da vida e teremos vida. Se nós não voltarmos ao primeiro amor e não odiarmos nicolaítas, nós não teremos vida. Pode ser crente, mas vida não. Se nós vencermos as doutrinas de Balaão, que coloca irmão contra irmão, e os ensinos dos nicolaítas, que faz o povo ficar sentado. Você está entendendo por que Deus odeia isso? Se nós vencermos os ensinos de Balaão e dos nicolaítas, nós comeremos o maná escondido. Não é o maná que caiu do céu, mas é o maná que caiu do céu e o Senhor mandou colocar dentro da arca, que está em Deus. Porque a arca representa Deus, representa Cristo. É um maná que nunca estraga, que nos alimenta de verdade. Muitas vezes nós estamos achando, não, estou comendo o maná que caiu do céu. Não. O maná que caiu do céu está em Deus, está na arca, dentro de um vaso. Mas nós precisamos vencer isso. Diga: eu tenho ouvidos, e eu vou comer da árvore da vida e do maná escondido. Por que escondido? Porque não é para todo mundo. Não é para o povo mais. Não é mais para o povo. É só para quem vencer. É para quem vencer. É para aqueles que se levantarem e odiarem. É para aqueles que não aceitarem os ensinos contrários à palavra de Deus dentro da igreja de Deus. Os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Vamos agora para a quarta igreja, Tiatira. Vamos ver a doutrina de Jezabel e as profundezas de Satanás. Apocalipse 2, 20 e 24. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A questão aqui, gente, não começa com Jezabel. Começa com aqueles, com os líderes e com o povo de Deus que tolera Jezabel. Quantas vezes entra, porque não é só mulher, mas homens também, com o espírito de Jezabel, que se dizem líderes, que se dizem profetas, que querem ensinar o povo.
Mas ele diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Nós não podemos deixar esse espírito agir no meio da igreja. Por quê? Porque desrespeita ao Senhor e traz prejuízo à igreja do Senhor, ao corpo. Mulheres que se dizem líderes, mas não são. Mulheres que se dizem profetisas, mas não são. Mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. Tem servos do Senhor que são enganados. Basta um pouquinho de profecia. Basta um pouquinho de ensino. A vida destruída. Os filhos perdidos, mas ela quer ensinar os filhos de Deus. Você quer saber, tem filhos perdidos? Tem espírito de Jezabel, é muito perigoso. E aqui perdido não estou falando de se está na igreja ou fora da igreja. Porque tem a igreja física, tem a igreja corporativa. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, ele está falando, olha, tenho contra vocês, porque vocês sabem quem é Jezabel e vocês permitem, vocês toleram que ela se diz a profetiza, que ela ensine e que leve o povo, que engane os servos, os leve à idolatria. Desrespeita ao Senhor e traz prejuízo ao corpo. Aí ele agora vai falar de Jezabel. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eu vou te falar uma coisa, é muito difícil ver uma Jezabel se arrepender. É muito difícil. É muito difícil. E aqui o Senhor diz, olha, eu falei com ela e eu dei tempo para ela. E ela não se arrependeu. Qual é a consequência? Cama. Um lugar que seria para descanso, para dormir, para sonhar, para se renovar. Um lugar que seria para, no máximo, você que está doente, se recuperar, se torna um lugar de extrema dor e aflição. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins, ou seja, que sonda a verdade e a mentira. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você quer receber a recompensa, você quer vencer, você não pode tolerar Jezabel. Esses ensinos que estão entrando na igreja, você já percebeu? Porque a última igreja fala sobre a opinião do leigo. Você vê tanta gente que nem é crente, nem está na igreja falando sobre coisas de Deus. Você vê tantos artistas promíscuos falando de Deus. E o povo de Deus ouvindo. Eu lembro que uma vez tinha uma prostituta aí do litoral, uma tal de surfistinha, que começou a dar conselhos. E aí um pastor pegou e falou assim, olha, eu não estranho uma prostituta ficar dando conselhos de casamento. Isso não me deixa estranho. Isso eu não estranho. Uma prostituta profissional, viciada, prostituta, dar conselhos de casamento para crentes. Isso não me escandaliza. O que me escandaliza é entrar na página dela e só ver crente seguindo ela. Como é que pode os filhos de Deus serem enganados por Balaão, serem ensinados por nicolaítas e servirem uma Jezabel? Nas coisas de Deus não tem um clique, não tem um like, não tem um comentário, mas aí lá só tem crente escrevendo nessas porcarias, tirando dúvida. Será que esses ensinos não estão entrando na igreja de Cristo? Sim, porque é o Senhor que está falando. Obras dos nicolaítas, ensino de Balaão, ensino dos nicolaítas, ensino de Jezabel, prejudicando a igreja, desrespeitando e desonrando o Senhor e trazendo prejuízo à igreja. A igreja é junção de pessoas, junção de famílias, prejudicando as próprias famílias. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira,
A todos quanto não têm esta doutrina, ou seja, não tem algo mais perigoso, mais pesado e sofredor do que ter uma Jezabel dentro da igreja. Não tem. Não tem coisa pior do que ter uma Jezabel como amiga, como profetisa. Não tem coisa pior do que uma Jezabel dentro da igreja. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, diga, está falando comigo agora. Diga, está falando comigo. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ou seja, o Senhor não vai colocar algo mais pesado, porque a coisa mais pesada que um cristão pode suportar é uma Jezabel. A pior luta que um cristão pode ter é contra Jezabel. Não é à toa que o profeta fugiu e desejou morrer. Ele fez cair fogo do céu, em seguida ele fugiu e desejou morrer. Porque não tem peso maior espiritual do que enfrentar uma Jezabel. E ele diz, não vou colocar uma carga maior. Ele está dizendo, vocês não vão passar pela tribulação. 7ª e última igreja, para nós cearmos. A Laodiceia. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 20 e 22. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga, eu tenho ouvidos para ouvir. A 7ª igreja é a igreja que é rica, que tem tudo, e o Senhor diz, você não tem nada, você é pobre, miserável e está nu. Compre vestes brancas, compre ouro provado, coloque colírio nos olhos. Porque é a igreja em que o leigo, aquele que nunca nem leu a Bíblia, fala de Deus para o povo. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos já na última fase da igreja aqui na terra. Na última fase da graça, para a igreja ser glorificada e entrarmos para o milênio. Nós estamos na fase em que a igreja é rica, como nunca foi antes. Rica. E o que tem de riqueza, tem de orgulho, tem de soberba. Acha que tem vestes boas, acha que é rico, mas o Senhor diz, você pensa que você é rico, mas você é pobre e miserável. E o Senhor diz, compre vestes, porque na verdade você está nu, você está envergonhado, você é uma vergonha. Compra ouro provado, compra ouro de mim provado, adquire as verdadeiras riquezas, não se contente com as migalhas. Coloque colírio nos olhos para ver, porque nós estamos chegando no fim da igreja na terra. E ele diz, vocês não são quente e nem frio. Vocês querem ser amigo de Deus e amigo do mundo. Vocês não se arrependeram e não voltaram ao primeiro amor. Vocês continuam mornos e me dão ânsia de vômito. Quem dera fosse frio. O Senhor não tem nojo de quem é frio. Quem dera fosse quente. O Senhor não tem nojo de quem é quente. Agora, quem está em cima do muro, quem está com um pé aqui e outro lá, quem ama e odeia, quem diz que o amor venceu, mas vive com ódio, o Senhor diz, esses eu vou vomitar. Esses vão ser colocados para fora do corpo. Esses vão ser colocados para fora do corpo. Esses não vão vencer, esses não vão subir. Esses vão ficar para a grande tribulação. Nós precisamos vencer. Precisamos nos levantar e voltar a amar. Nós precisamos odiar as obras dos nicolaítas. Não podemos aceitar os ensinos de Balaão, dos nicolaítas, de Jezabel, e nem as profundezas de Satanás. Hoje os crentes eles estão atrás, sabe, do oculto, do ocultismo, dos mistérios. Tem igreja que é misteriosa.
tem mistérios nos seus bastidores, tem religiões, tem seitas ocultas, tem cabala, tem judaísmo, profundezas de Satanás, religiões ocultas, ocultismo. Nós não podemos aceitar isso. Se você quer comer da árvore da vida, e a melhor tradução é do madeiro da vida, que é Jesus no madeiro, a árvore da vida. Se você quer comer da árvore da vida e ter vida, se você quer comer do maná escondido, se você quer abrir o seu coração e abrir a sua igreja, para que o Senhor possa entrar e cear contigo e você com Ele, nós precisamos vencer essas coisas. O Senhor está dizendo no final, a decisão é sua. É você que decide se vai vencer ou se vai perder. É você que decide se eu fico do lado de fora ou se eu fico do lado de dentro. Se você fica vivendo uma vida religiosa sem amor e sem doutrina de Cristo, sem a doutrina dos apóstolos, é você que decide se eu fico do lado de fora ou de dentro. Mas se você decidir vencer, se você decidir abrir a porta, eu vou cear, eu vou entrar e cear com você. Não vai só comer pão e tomar suco de uva. Ele vai entrar e ele vai cear com você. E você vai cear com ele. Esse que é o nosso propósito. Mas essas coisas é para quem vencer. É para quem está vencendo. Não é para quem está reclamando, chorando. Não é para quem está arrumando desculpa. Não é para quem está colocando a culpa não sei em quem. Não é para quem vai vencer. Vai vencer. Porque essas coisas estão dentro da igreja de Cristo. Ele não está falando de coisas que estão no mundo atacando a igreja. São coisas de Satanás. Ensinos e ensinos de Satanás que estão dentro da igreja. Pode viver do jeito que você quer. Adore a Deus do jeito que você quer. Os filhos de Arão bem sabem disso. Porque morreram fulminados. Eu vou acender o fogo do altar do jeito que eu quero. Pode continuar adorando a Deus do jeito que você quer. Pode fazer. Em qualquer lugar, pode fazer. Porque esses são os ensinos que entraram. Não precisa de pastor. Não precisa. Você é pastor de você mesmo. A gente pode adorar a Deus de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer hora. Nós podemos. Só que essa é a decisão que está dizendo. Fique do lado de fora. Você e a sua palavra. Fica do lado de fora. Porque eu vou fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu vou levantar um altar do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Está chegando num tempo que você está percebendo que Deus não está mais falando com as pessoas, Deus está falando só com a igreja. Começa Jesus falando e depois o Espírito Santo termina. Quando Jesus estava na terra, o Pai falava e depois Jesus terminava. Porque representa o Pai no Filho e o Filho no Pai, a Trindade sendo uma só. E agora no final a gente vê Jesus falando com as igrejas, depois o Espírito Santo. Com as igrejas. Ele não está mais falando com quem está no mundo. Sabe por quê? Porque o coração já endureceu de uma forma que já não ouve mais a palavra. Nós precisamos vencer esses problemas. Mas, pastor, eu não lembro nada aí, os Balaão, Nicolaitas, Jezabel, Satanás. Se você fechar a primeira porta, se você se levantar, se arrepender e se levantar e voltar ao primeiro e ao melhor amor e amar a Deus acima de todas as coisas, a porta foi fechada. E odiar as obras dos Nicolaitas, a degradação é parada na sua vida e na obra do Senhor. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração.